mais uma aula não presencial do Colégio Diógenes de Castro Ribeiro. E hoje nós vamos continuar falando dos pontos importantes de gramática. Pontos que nós selecionamos para esse momento, lembrando que tudo isso você já viu. Eu já havia conversado com vocês, praticamente não tem novidade no terceiro ano do ensino médio em relação à gramática. Em literatura, sim, tem muita coisa nova, muita coisa complementar. Já em gramática, são poucos pontos. Eu enumerei eles para vocês na primeira aula dessa série, que nós chamamos de pontos importantes de gramática. Esses pontos, gente, eles contemplam tudo que a gente quer de descritor de língua portuguesa. Eles contemplam tudo, todas as habilidades, todas as competências que serão cobradas de vocês, tanto em vestibular, tanto no Enem, como também, claro, na vida prática. Porque na vida prática a gente precisa desses pontos. Professor, mas para que a gente precisa disso? Para interpretar melhor o mundo, as coisas à sua volta, questões sociais, questões políticas, coisas que vocês leem, noticiários, informação em geral, propagandas. E todas as artimanhas da linguagem estão envolvidas nesses pontos. São pontos que você não perde em estudar, de jeito nenhum. Inclusive eu digo que uma pessoa que sai do ensino médio sem dominar na ponta da língua, na prática, na vida prática esses pontos, essa pessoa, claro que ela vai sofrer. Ela vai sofrer as consequências do que é uma vida social pulverizada de informações e você não conseguir decodificar adequadamente essas informações. Nas aulas passadas nós falamos de elementos da comunicação, conceito de língua, de linguagem, funções da linguagem e agora a gente segue. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho de variação linguística. Bem aqui do lado, não é desse lado, é desse outro lado aqui. Bem aqui do lado, aqui, ó, variação linguística, bem aqui para você, ó, do lado. E aqui nós temos um mapa cerebral, chamado também de mapa mental. E esse mapa mental, ele contempla os pontos que a gente precisa, é um mini resumo. Se você copiar ele dessa forma aqui, você vai ter um mini resumo muito bom do que a gente chama de variação linguística. Primeiro, é a grande pergunta, o que é a tal da variação linguística? E é claro que a variação linguística são todos os pontos que levam em conta as transformações e as mudanças pelas quais uma língua passa. Uma língua é como se fosse um organismo vivo. Tanto que a gente usa o conceito língua morta. Então a língua que não é morta, em contrário a isso, ela tem que ser uma língua viva. E sendo viva, ela, como qualquer organismo vivo, ela evolui, ela se transforma, ela se adapta a questões sociais, ela traz consigo questões culturais, ela traz o peso de tudo que é humano. A linguagem é a coisa mais humana que a gente tem. Inclusive a língua, o idioma, é uma das maiores invenções da humanidade. A gente começa a contar como história do homem, história da humanidade, a partir do momento da invenção da escrita. Antes de termos uma escrita, a gente não considerava história do homem, a gente chamava de pré-história e etc. Então a gente começa a contar como história do homem a partir do momento que inventa a escrita. Ou seja, a linguagem é, na verdade, a maior tecnologia humana. É o que nos torna humanos, o que, de certa forma, nos diferencia de outros animais, por sermos capazes de nos comunicarmos por um mecanismo de linguagem tão complexo que é um idioma. E quando é escrito, então... E a variação linguística trabalha o quê, então? A gente vai estudar nela todas as mudanças, todas as transformações pelas quais uma língua passa. E aí, aqui no nosso mapa cerebral, nós temos, olha, ela pode ser uma variação histórica. Variação histórica, pense, anote no seu caderno. O primeiro tipo de variação é histórica.
Uma língua varia de acordo com a história. A história do homem vai avançando, o idioma vai avançando. Eu não posso querer escrever português ou falar português do mesmo jeito que se falava lá no século XVI, quando o Brasil foi descoberto. Aquele português ficou para trás, é uma variação, uma variedade linguística que já não nos pertence. E a gente chama isso de... Quando acontece isso, nós vamos chamar de arcaísmo. Uma variedade linguística cai em arcaísmo, vira um termo arcaico. Por exemplo, vossa mercê. Ninguém vai usar hoje como tratamento chamar alguém de vossa mercê, a não ser numa brincadeira. Numa brincadeira a gente pode até fazer isso, mas na vida normal, na vida cotidiana, nós não vamos chegar para alguém e chamar ele de vossa mercê. O vossa mercê foi variando, se tornou vós mercê e depois vancê, até chegar no que nós temos hoje, o você. O você já é uma transformação. E no português a gente nota que historicamente parece que o idioma quer diminuir as palavras, a gente quer criar um idioma mais econômico. O português, ele sente essa vontade de ser econômico. Note, por exemplo, que o você quer caminhar para você, ele quer caminhar para ser. É lógico que o você e o se são considerados erros de gramática, mas está na linguagem popular. A linguagem popular também é linguagem, faz parte também da variação linguística. Mas historicamente, então, a língua quer evoluir. E aí o termo, quando fica passado, a gente chama de arcaísmo. É igual vassoura, vassoura, varrer, barrer. Isso também já está... vassoura é o termo que a gente usa agora, vassoura. Vassoura. Olha, é um termo que foi muito usado, mas ele ficou para trás. Virou o que a gente chama de arcaísmo. Arcaísmo. Então, primeira variação histórica. Segunda, aqui em cima, bem no cantinho aqui do mapa, nós temos a variação geográfica. A geográfica é o mesmo que nós chamamos de sotaque. Sotaque é o dialeto. Você pode escolher. Sotaque, dialeto, variação geográfica é a mesma coisa. Sotaque, dialeto, variação geográfica. Anote aí também isso. E o que é a variação geográfica? Em biologia, vocês estudam isso, o professor de biologia pode até explicar melhor, mas como a língua é um fenômeno humano, é um fenômeno vivo, ela evolui. E evolui, inclusive, porque nós temos no nosso cérebro uma região que é geneticamente propícia à linguagem. A linguagem, ela é genética. Não importa o idioma que você vai aprender, o idioma que você vai falar, ou você não vai falar nenhum idioma oral, mas você vai falar, sei lá, língua de gestos, você vai falar libras. Mesmo assim, está em uma área do seu cérebro, a região que é geneticamente preparada para a linguagem. Nesse sentido, quer dizer, faz parte então do organismo genético humano. Se eu isolo geneticamente dois grupos, pode perguntar direitinho para o professor de biologia depois como que funciona o fator isolamento geográfico. Se eu isolo então dois grupos humanos em regiões geográficas diferentes, mesmo que eles falem num primeiro momento, olha, eu pego dois grupos do português, isolo um em um continente europeu, e o outro aqui no continente sul-americano. É claro que esses dois grupos vão evoluir o idioma de maneira diferente. Isso é a variação geográfica, ou seja, vai gerar um sotaque diferente, vai gerar um vocabulário diferente. Por exemplo, ônibus no Brasil, autobus em Portugal. Fila no Brasil, bicha em Portugal. No Brasil, bicha já é considerado outra coisa. E já sofreu também uma mutação, esse termo. Porque bicha, no primeiro momento aqui no Brasil, eram vermes, lombrigas. E hoje a gente já usa com uma conotação para fazer referência a um homossexual, por exemplo. Já em Portugal é nada mais, nada menos do que uma fila. Então, notem que muda o vocabulário, muda o sotaque. Por exemplo, nós temos Maria, nós temos apenas um A.
Nós temos má. Nós só temos um A. Nós temos dois. Nós temos o e temos o e. Tudo bem. Mas o A nós temos apenas um. Lá em Portugal eles têm o A e eles têm o A. É um A diferente. Eles têm o A de Maria. Nós falamos Maria e eles falamos Maria. E mesmo no Brasil, se a gente parar de olhar de continentes diferentes e olhar no nosso mesmo continente, nós temos várias modalidades linguísticas dentro do nosso Brasil. Nós falamos, por exemplo, o nosso R mais aberto, nós falamos porta. E você já tem lá no Rio Grande do Sul alguém que vai dizer porta. Você tem no Rio de Janeiro alguém que diz porta. Então, nós temos dentro do nosso mesmo país vários sotaques, várias maneiras, vários dialetos do português. Nós temos mandioca, nós temos macaxeira, nós temos mexerica, nós temos tangerina e, acreditem ou não, tem estado que fala bergamota, parece mais um nome de doença, né? Peguei bergamota, mas não, é a famosa mexerica, é a tangerina, é a bergamota. São a mesma fruta com 3 nomes, depende. É o mesmo caso do bolacha e o biscoito, que vira aquela febre de memes na internet, tentando decidir qual que é o correto, se é bolacha ou se é biscoito. Por quê? Porque são os sotaques, os dialetos. Por isso que eu chamo de dialeto, eu prefiro não chamar de sotaque, porque é mais do que uma pronúncia, é mais do que um sotaque. É um dialeto mesmo, é como se fosse outro vocabulário. É o mesmo caso que está citado lá no resuminho, ó, o tu e o você. O tu e o você, por exemplo. Olha, o tu e o você faz parte disso, né? Nós temos, em alguns estados, para se referir à segunda pessoa, nós usamos tu. E em alguns estados, para se referir a essa mesma segunda pessoa, nós usamos o você. Nós temos também, dentro da variação linguística, a situação, que é a variação linguística situacional. Ou seja, eu mudo o lugar que eu vou conversar. A regra é assim, ó, em cada momento você usa uma variedade linguística. É como a roupa, a variação linguística, a variedade linguística que você usa é como uma roupa. Se você vai a uma festa muito formal, você vai de terno, vai num casamento, numa formatura, você vai de terno, as moças vão com aqueles vestidos de festa. Você vai numa festa mais informal, num almoço de domingo, na casa da sogra e tal, você pode ir com a roupa mais descontraída. Então, o lugar onde você está obriga um determinado tipo de roupa. O lugar onde você está obriga um determinado tipo de linguagem. Aí pode ser mais formal, pode ser mais informal. Pode ser o que a gente chama de coloquial. Cláudio, linguagem formal e informal. Basicamente é assim, ó. A língua formal a gente chama de padrão. Padrão é a língua da escola, é a gramática, é a famosa gramática correta. Todas as outras modalidades, não importa qual, não importam quais, todas as outras modalidades linguísticas diferentes da padrão, diferentes do que a gente chama de português correto, a gente chama de língua popular, a gente chama de coloquial. Então, se tem uma questão trabalhando linguagem coloquial, é uma variedade popular. Se na questão está dizendo linguagem popular, significa que não é a da escola. Nós não trabalhamos nesse momento com a lógica do certo e do errado. Nós trabalhamos com a lógica do formal, informal, padrão, não padrão, formal ou linguagem popular. É adequado àquele lugar onde você está ou é inadequado? Uma linguagem que você usa em determinada situação e ela é completamente adequada? Olha, você está em um lugar, sei lá, com os amigos, em um barzinho ou jogando futebol ali, os meninos jogando futebol e tal. Naquele momento ali, a linguagem que vocês usam pode ser popular, ela pode ser coloquial, ela pode ter gíria e etc. Agora, quando você vai para um lugar já formal, vai fazer a sua redação para o Enem, você vai fazer uma prova qualquer que tem que utilizar o português escrito, automaticamente você tem que usar uma linguagem padrão, uma linguagem formal. O coloquial já não é permitido.
E aí, o inadequado e adequado vai ser de acordo, então, com a situação, como uma roupa mesmo. Eu, Cláudio, sou o professor de português de vocês e não tem nenhum problema se, em uma situação informal, eu utilizar gírias ou eu utilizar uma linguagem regional caipira. Não tem nenhum problema nisso, porque a situação vai permitir. Você tem que olhar o certo e o errado, então, o que vale é a situação. Uma linguagem, por exemplo, numa situação informal também, ela for empregada muito formal, ela vai ficar errada naquela situação. O conceito de certo ou errado depende muito da situação. Aqui no outro canto você tem a linguagem falada e escrita. A linguagem falada, ela tem mais marcas de gírias, ela tem repetições, ela tem um aí, ela tem um né. Na linguagem escrita isso já não é permitido. E por último, nós temos, claro, a variação ali social, que pode anotar aí, ela é de acordo com o nível de escolaridade. Quanto mais você estuda, mais as pessoas vão cobrar de você uma linguagem mais formal. Não adianta. Você, um jovem que já está no 3º ano do ensino médio, é claro que a sociedade observa o jeito que você fala. A sociedade observa o jeito que você utiliza a linguagem. Não tem como você fugir disso. Linguagem tem a ver com a escolaridade. Eu, Cláudio, que já sou formado, que sou professor de português de vocês, é claro que tem uma cobrança muito maior em cima de mim do que em cima de vocês. Quanto mais você vai avançando o seu grau de estudos, mais vai aumentar essa pressão sobre vocês. Certinho? Essa é a nossa aula de variação linguística. Estude isso direitinho. Vai ter o nosso exercício falando sobre isso. E aí depois vocês me contam se teve dificuldade, se teve, anota e manda para mim no WhatsApp. Certinho? Até mais!